Totem e Tabu, de Sigmund Freud. Capítulo 2. O tabu e a ambivalência dos sentimentos. Parte 3. Agora queremos saber que valor pode ser atribuído à nossa equiparação entre o tabu e a neurose obsessiva e a concepção do tabu que obtivemos com base nessa equiparação. Tal valor, evidentemente, existirá apenas se nossa concepção mostrar uma vantagem que outras não têm, se nos permitir uma compreensão melhor do tabu. Somos tentados a dizer que já oferecemos prova dessa utilidade nas páginas precedentes, mas teremos de buscar fortalecê-la, explicando em detalhes os costumes e as proibições do tabu. Há também outro caminho diante de nós. Podemos investigar se uma parte dos pressupostos da neurose que transferimos para o tabu ou das conclusões a que assim chegamos não seria verificável diretamente nos fenômenos do tabu. Devemos decidir o que queremos buscar. Naturalmente, não é suscetível de prova a afirmação relativa à gênese do tabu, segundo a qual ele se originou de uma proibição antiquíssima que um dia foi imposta do exterior. Então procuraremos confirmar se as determinantes psicológicas do tabu são as mesmas que conhecemos da neurose obsessiva. Como chegamos, no caso da neurose, ao conhecimento desses fatores psicológicos? Pelo estudo analítico dos sintomas, principalmente dos atos obsessivos, medidas de defesa e obrigações obsessivas. Neles encontramos os melhores indícios de que derivam de impulsos ou tendências ambivalentes, seja correspondendo a um desejo e a um contradesejo simultaneamente, ou estando predominantemente a serviço de uma das duas tendências opostas. Se conseguirmos mostrar também nas prescrições do tabu a ambivalência, o governo de tendências contrárias, ou achar entre elas algumas que deem expressão simultânea às duas correntes, a maneira das ações obsessivas, a concordância psicológica entre o tabu e a neurose obsessiva estará garantida no aspecto mais importante. As duas proibições fundamentais do tabu são inacessíveis à nossa análise, como afirmei, por fazerem parte do totemismo. Outras injunções do tabu são de origem secundária e, portanto, inúteis para nossa finalidade, pois nos povos em questão o tabu veio a ser a forma comum de legislação, entrando a serviço de tendências sociais certamente mais novas que ele mesmo, como, por exemplo, os tabus impostos por chefes e sacerdotes, a fim de assegurar privilégios e bens para si. Mas ainda resta um considerável grupo de preceitos que podemos utilizar em nossa investigação. Nele destacarei os tabus relativos: item A, aos inimigos; item B, aos chefes; item C, aos mortos, e extrairei o material a ser examinado da excelente coleção reunida por Fraser em sua grande obra O Ramo de Ouro. Item A, o tratamento dos inimigos. Se tendemos a atribuir aos povos selvagens e semi-selvagens uma crueldade desinibida e implacável ante os inimigos, ficaremos surpresos em saber que entre eles o homicídio obriga à observância de uma série de prescrições, incluídas entre as práticas do tabu. Tais prescrições são facilmente divididas em 4 grupos. Item 1. Reconciliação com o inimigo morto. Item 2. Restrições. Item 3. Atos de expiação e purificação do homicida. E item 4. Determinadas medidas cerimoniais.
As informações insuficientes que temos não permitem afirmar seguramente até que ponto são generalizadas ou não essas práticas do tabu nesses povos, o que, por outro lado, não faz diferença para o objetivo de nosso estudo. É lícito supor, de todo modo, que são práticas bastante difundidas e não peculiaridades isoladas. Os ritos de apaziguamento na ilha de Timor, quando uma expedição guerreira retorna vitoriosa com as cabeças dos inimigos vencidos, são particularmente significativos, pois, além de tudo, o líder da expedição é submetido a severas restrições. Ver adiante. Por ocasião do retorno, são feitos sacrifícios para apaziguar as almas dos inimigos. Eles acham que um infortúnio acometeria os vencedores se não houvesse tais oferendas. Além disso, parte da cerimônia consiste numa dança acompanhada de um canto, em que se lamenta a morte do homem abatido e se pede o seu perdão. Não tenha raiva, dizem, porque estamos com sua cabeça. Se não tivéssemos tido sorte, nossas cabeças estariam agora em sua aldeia. Oferecemos o sacrifício para apaziguá-lo. Seu espírito pode agora descansar e nos deixar em paz. Por que foi nosso inimigo? Não seria melhor se tivéssemos sido amigos? Então seu sangue não teria sido derramado e sua cabeça não teria sido cortada. Algo semelhante se acha entre os Palus em Celebes. Os Galas da África Oriental sacrificam aos espíritos de seus inimigos abatidos ao retornar da guerra antes de reentrar em suas casas. Outros povos acharam um meio de transformar em amigos, guardiões e benfeitores os inimigos mortos. Ele consiste no tratamento afetuoso das cabeças cortadas, como várias tribos selvagens de Bornéu se gabam de fazer. Quando os Dayaks do mar e Sarawak voltam da guerra com uma cabeça, durante meses ela é tratada com amabilidade extrema, com os mais carinhosos nomes de que dispõe a língua dos vitoriosos. Os melhores bocados das refeições lhes são colocados na boca, assim como iguarias e charutos. Repetidamente lhe pedem para odiar seus amigos de antes e amar seus novos anfitriões, pois agora é um deles. Seria um erro pensar que esse tratamento, para nós abominável, deve ser parcialmente atribuído ao sarcasmo. Em várias tribos selvagens da América do Norte, chamou a atenção de observadores o luto pelo inimigo abatido e escalpelado. Quando um índio Choctaw matava um inimigo, começava para ele um luto de meses, no qual se submetia a duras restrições. Os Dakotas guardavam luto da mesma forma. Depois que os Osagens haviam pranteado seus mortos, afirma uma testemunha, pranteavam também o inimigo, como se fosse um amigo. Antes de abordar outros tipos de tabu no tratamento de inimigos, devemos lidar com uma provável objeção. Pode ser argumentado, com base em Fraser e outros autores, que o motivo desses preceitos para a reconciliação é simples e nada tem a ver com ambivalência. Esses povos são dominados por um supersticioso medo dos espíritos dos homens abatidos, um medo que também não era desconhecido da antiguidade clássica e que Shakespeare pôs em cena com as alucinações de Macbeth e Ricardo III. Todos esses preceitos de reconciliação decorrem naturalmente dessa superstição e assim também as restrições e expiações que examinaremos mais adiante. A favor dessa concepção, há também as cerimônias do quarto grupo, que podem ser explicadas apenas como esforços para afastar os espíritos das vítimas que perseguem os assassinos. Além do mais, os selvagens admitem abertamente o seu temor dos espíritos dos inimigos mortos,
e relacionam eles próprios a esse temor às práticas que examinamos. De fato, essa objeção é provável, e se fosse também satisfatória, poderíamos nos poupar a tentativa de explicação. Deixemos para lidar com ela mais tarde, apenas lhe opondo neste momento a concepção que advém das premissas da discussão anterior sobre o tabu. O que concluímos de todos esses preceitos é que não apenas impulsos hostis são manifestos na atitude para com os inimigos. Neles também enxergamos expressões de arrependimento, de apreciação do inimigo, de má consciência por ter-lhe tirado a vida. Quer nos parecer que também nesses selvagens está vivo o mandamento não matarás, que não pode ser violado impunemente, muito antes de qualquer legislação comunicada por um Deus. Retornaremos agora aos outros tipos de preceitos tabu. As restrições impostas ao homicida vitorioso são bastante frequentes e, em geral, severas. Em Timor, os ritos de apaziguamento acima, o líder da expedição não pode simplesmente voltar para sua casa. É construída uma cabana especial para ele, na qual passa 2 meses observando diversos preceitos de purificação. Durante esse tempo não pode ver sua mulher, nem alimentar a si próprio. Outra pessoa tem de pôr a comida em sua boca. Em algumas tribos daiaques, os que retornam de uma expedição guerreira vitoriosa têm de permanecer isolados por alguns dias e privar-se de determinados alimentos, e também não podem tocar em comida com as próprias mãos, nem se aproximar de suas mulheres. Em Logia, uma ilha próxima da Nova Guiné, homens que mataram inimigos ou participaram da campanha ficam reclusos em suas casas por 1 semana. Evitam encontrar suas mulheres e seus amigos, deixam de tocar alimentos com suas mãos e nutrem-se apenas de plantas que lhes são cozidas em recipientes adequados. O motivo para essa restrição, afirma-se, é que eles não podem cheirar o sangue dos que foram abatidos, senão ficariam doentes e morreriam. Na tribo Toaripe ou Motumotu, em Nova Guiné, um homem que matou outro não pode chegar perto de sua esposa, nem tocar a comida com seus dedos. É alimentado por outras pessoas com comida especial. Isso dura até a lua nova seguinte. Deixarei de mencionar todos os casos de restrições ao vencedor homicida apresentados por Fraser, destacando apenas os exemplos em que o caráter de tabu é pronunciado ou a restrição vem acompanhada de expiação, purificação e atos cerimoniais. Entre os monumbos, na Nova Guiné Alemã, todo aquele que matou um inimigo na guerra torna-se impuro, a mesma palavra usada para mulheres na menstruação ou no puerpério. Ele tem de ficar na casa dos homens durante muito tempo, enquanto os demais habitantes da aldeia se juntam ao redor e celebram sua vitória com danças e cantos. Ele não pode tocar em ninguém, nem mesmo em sua própria mulher e seus filhos. Se tocasse neles, acredita-se que ficariam cobertos de feridas. Ele fica novamente limpo com o banho e outras formas de purificação. Entre os Natchez, na América do Norte, os jovens guerreiros que haviam tirado seus primeiros escalpos eram obrigados a observar certas regras de abstinência por 6 meses. Eles não podiam dormir com suas mulheres nem comer carne. Seu único alimento era peixe e papa de milho. Quando um Choctaw matava um inimigo e tirava seu escalpo, guardava luto por 1 mês, durante o qual não podia pentear o cabelo e se sentia comichão na cabeça, podia coçá-la apenas com uma varinha que usava presa no punho. Quando um índio Pima matava um Apache, tinha de passar por 2 cerimônias de purificação e reparação.
Num jejum que durava 16 dias, não podia tocar em carne ou sal, olhar para um fogo a arder ou falar com um ser humano. Ficava só na floresta, assistido por uma velha que lhe levava sua parca ração. Banhava frequentemente no rio e, em sinal de luto, mantinha a cabeça coberta de lama. No 17º dia, havia uma cerimônia pública de purificação solene do homem e de suas armas. Como os índios Pimas levavam o tabu do homicida muito mais a sério do que os inimigos e não adiavam a expiação e purificação até o fim da expedição, como ele, sua eficácia guerreira era bastante prejudicada por sua severidade moral, ou piedade, se preferirmos o termo. Não obstante sua extrema coragem, os americanos encontraram neles aliados insatisfatórios nas operações contra os Apaches. Embora sejam interessantes para um exame mais aprofundado, as particularidades e as variantes das cerimônias de expiação e purificação após o assassinato de um inimigo, interrompo aqui a exposição delas, porque não nos oferecem novas perspectivas. Devo apenas lembrar que o isolamento temporário ou permanente do carrasco profissional que se conservou até os tempos modernos inscreve-se nesse contexto. A posição do verdugo na sociedade medieval nos transmite uma boa ideia do tabu dos selvagens. Na explicação corrente para todos esses preceitos de apaziguamento, restrição, penitência e purificação, combinam-se dois princípios: a extensão do tabu do morto a tudo o que entrou em contato com ele e o medo do espírito do morto. De que modo esses dois fatores devem ser combinados para explicar as cerimônias, se devem ser encarados como de igual valor, se um deles é primário e outro secundário, e qual seria este e aquele? Nenhuma dessas questões é respondida de fato, não é fácil respondê-las. Quanto a nós, enfatizamos a unidade de nossa concepção ao derivar todos esses preceitos da ambivalência emocional ante o inimigo. Item B. O tabu dos soberanos. A atitude dos povos primitivos ante seus chefes, reis e sacerdotes é regida por dois princípios básicos, que parecem antes se complementar que se contradizer. É necessário protegê-los, mas também proteger-se deles. Os dois fins são obtidos mediante um sem número de preceitos. Já sabemos por que é preciso guardar-se dos senhores, porque são portadores daquela misteriosa e perigosa força mágica que se transmite por contato e ocasiona morte e ruína para aquele que não é protegido por carga semelhante. Evita-se então qualquer contato direto ou indireto com a perigosa santidade, e quando isso não pode ser evitado, cria-se um cerimonial para afastar as consequências temidas. Os Nubas da África Oriental, por exemplo, creem que morrerão se entrarem na casa do rei sacerdote. No entanto, podem se furtar ao castigo pela intrusão se desnudarem o ombro esquerdo ao entrar e conseguirem que o rei ponha sua mão sobre ele. Assim ocorre o fato notável de que o toque do rei vira a ser remédio e proteção contra os perigos decorrentes do contato com o rei. Mas, certamente, há o contraste entre o poder curativo do toque intencional por parte do rei e o perigo de ele ser tocado, o contraste entre passividade e atividade para com o rei. No que se refere ao efeito curativo do contato real, não precisamos buscar exemplos nos povos selvagens. Em épocas não tão remotas, os reis da Inglaterra exerceram tal poder no caso da escrofulose,
que por isso recebeu o nome de o mal do rei. Nem a rainha Elizabeth, nem os que a sucederam deixaram de utilizar essa prerrogativa real. Diz-se que Carlos I, no ano de 1633, curou 100 doentes de uma só vez. No reinado de seu dissoluto filho, Carlos II, depois de superada a Grande Revolução Inglesa, as curas reais de escrofulose alcançaram o clímax. Durante o seu governo, esse rei teria tocado em cerca de 100.000 escrofulosos. A multidão dos que buscavam a cura costumava ser tão grande que, numa ocasião, 6 ou 7 deles obtiveram, em vez da cura pelo rei, a morte por sufocamento. O cético Guilherme II de Orange, tornado rei da Inglaterra após a expulsão dos Stuart, recusou-se a exercer a magia. Na única vez em que se deixou convencer a fazê-lo, disse estas palavras ao tocar no doente: Deus lhe dê melhor saúde e mais bom senso. As histórias seguintes atestam o terrível efeito do contato ativo, embora não intencional, com o rei ou algo que lhe pertence. Um grande chefe da Nova Zelândia, de alta santidade, havia deixado restos de seu jantar à beira do caminho. Um escravo robusto, com fome, passou depois do chefe e, vendo o que restava do jantar, comeu-o de imediato. Mal acabou, um espectador horrorizado lhe disse que aquele alimento era o do chefe. Ele era um guerreiro forte e corajoso, mas tão logo ouviu a notícia fatal, foi tomado de extraordinárias convulsões e de cólicas no estômago, que não cessaram até que morreu, no fim da tarde do mesmo dia. Uma mulher maori comeu certos frutos e, após saber que vinham de um local que era tabu, exclamou que seria morta pelo espírito do chefe, cuja santidade foi assim profanada. Isso ocorreu à tarde e no dia seguinte, por volta das 12 horas, ela estava morta. Certa vez, a pedra de fogo de um chefe maori causou a morte de várias pessoas, pois ele a havia perdido e alguns homens a acharam, usaram-na para acender seus cachimbos e, ao saber a quem pertencia, morreram de pavor. Não surpreende que tenha surgido a necessidade de apartar indivíduos perigosos, como chefes e sacerdotes do resto da comunidade, de erguer um muro ao seu redor para torná-los inacessíveis aos demais. Talvez comecemos a vislumbrar que esse muro, originalmente composto de preceitos tabu, existe ainda hoje na forma de cerimonial da corte. Mas talvez a maior parte do tabu dos senhores não se explique pela necessidade de proteção diante deles. A outra consideração no tratamento dos indivíduos privilegiados, a necessidade de guardar eles próprios dos perigos que os ameaçam, é que teve o mais nítido papel na criação dos tabus e, com isso, no surgimento da etiqueta da corte. A necessidade de proteger o rei de todo o perigo imaginável vem de sua enorme importância para o bem ou mal-estar dos súditos. A rigor, é sua pessoa que regula o curso da vida. Seu povo tem de lhe agradecer a chuva e a luz do sol, que fazem crescer os frutos da terra, o vento que traz os navios às suas costas e até mesmo o chão firme sob os pés. Esses reis de povos selvagens têm um poder e uma capacidade de conferir benefício que são próprios apenas de deuses e nos quais, em estágios posteriores da civilização, somente os mais servis dos cortesãos fingirão acreditar. Parece contraditório que indivíduos de tamanho poder necessitem ser cuidadosamente protegidos de perigos que os ameacem. Mas essa não é a única contradição que vem a aflorar no tratamento dos reis entre os povos selvagens. Esses povos também acham necessário vigiar seus reis, para que utilizem adequadamente seus poderes.
Eles não estão seguros das boas intenções e dos escrúpulos do rei. Um quê de desconfiança inclui-se entre os motivos dos tabus referentes a ele. Fraser diz: a ideia de que os reinados primitivos são despotismos em que o povo existe apenas para o soberano é totalmente inaplicável às monarquias que estamos considerando. Pelo contrário, nelas o soberano existe apenas para os súditos. Sua vida é valiosa apenas enquanto ele cumpre os deveres de sua posição, ordenando o curso da natureza para benefício de seu povo. Tão logo ele deixe de fazer isso, cessam o cuidado, a devoção, a adoração religiosa que até então lhe prodigalizavam, transformando-se em ódio e desprezo. Ele é vergonhosamente exonerado e terá sorte se escapar com vida. Venerado como um deus num dia, é executado como um criminoso no dia seguinte. Mas nada há de caprichoso ou inconstante nessa mudança de comportamento do povo. Pelo contrário, ele é bastante consequente. Se o rei é seu Deus, ele é ou deveria ser também seu protetor. E se ele não protegê-lo, tem que dar lugar a outra divindade que o faça. Enquanto ele corresponder às suas expectativas, porém, não há limite para o seu cuidado com ele e para o cuidado que deve ter consigo. Um rei dessa espécie vive confinado numa etiqueta cerimoniosa, uma rede de proibições e observâncias, cuja intenção não é contribuir para sua dignidade, menos ainda para seu conforto, mas impedi-lo de uma conduta que, perturbando a harmonia da natureza, possa envolvê-lo, a ele, seu povo e o universo, numa mesma catástrofe. Longe de aumentar seu conforto, tais observâncias, ao dificultar todo o ato seu, aniquilam sua liberdade e frequentemente lhe tornam a vida, que é seu objetivo preservar, um fardo e um sofrimento para ele. Um dos mais flagrantes exemplos de tal aprisionamento e paralisação de um governante sagrado, mediante cerimoniais tabus, pode ser visto no modo de vida do Mikado japonês dos primeiros séculos. Eis um relato feito há mais de 2 séculos. O Mikado crê que seria danoso para sua dignidade e santidade tocar o chão com os pés. Por isso tem de ser carregado nos ombros quando deseja ir a algum lugar. Ainda mais grave seria expor ao ar livre sua sagrada pessoa, e o sol não seria digno de brilhar sobre sua cabeça. Atribui-se tamanha santidade a todas as partes de seu corpo, que ele não ousa cortar o cabelo, a barba ou as unhas. Para que não fique sujo demais, no entanto, podem limpá-lo durante a noite, enquanto dorme, pois dizem o que é tirado de seu corpo nesse momento foi dele roubado, e esse roubo não prejudica sua dignidade e santidade. Em tempos antigos, ele era obrigado a sentar no trono toda manhã por algumas horas, com a coroa imperial sobre a cabeça, mas literalmente como uma estátua, sem mover mãos, pés, olhos, cabeça, qualquer parte do corpo de fato, pois acreditava-se que assim ele conservaria a paz e a tranquilidade em seu império. Se desafortunadamente ele se voltasse para um ou outro lado, ou se olhasse por um bom momento para alguma parte de seus domínios, temia-se que a guerra, a fome, o fogo ou algum outro infortúnio estivesse a ponto de devastar o país. Alguns dos tabus impostos a reis bárbaros lembram vivamente as restrições aos homicidas. Em Shark Point, perto do Cabo Padron, na Baixa Guiné, vive o rei sacerdote Kukulu, sozinho num bosque. Ele não pode tocar em sua mulher nem deixar sua casa. Não pode sequer levantar da cadeira, na qual tem que dormir sentado. Se ele se deitasse, nenhum vento passaria e a navegação cessaria. Ele regula as tempestades e, em geral, mantém a atmosfera em estado constante e favorável. Quanto mais poderoso é o rei de Loango,
diz Bastian, tanto mais tabus ele deve observar. Também o herdeiro do trono está submetido aos tabus desde a infância, mas eles se acumulam à medida que ele cresce. No momento em que ascende ao trono, está sufocado por eles. O espaço não permite, nem o nosso interesse requer, que continuemos na descrição dos tabus associados à dignidade dos reis ou sacerdotes. Vamos apenas registrar ainda o grande papel que neles desempenham as restrições à liberdade de movimento e à dieta. O efeito conservador que tem sobre os velhos usos o trato com essas pessoas privilegiadas pode se mostrar em 2 exemplos de cerimônias tabu oriundos de povos civilizados, ou seja, de estágio cultural bem mais elevado. O Flamen Dialis, o sumo sacerdote de Júpiter, na antiga Roma, tinha que observar um número extraordinário de tabus. Ele não podia montar ou mesmo tocar um cavalo, nem ver um exército em armas, nem usar um anel que não fosse partido, nem vestir uma roupa que tivesse algum nó. Não podia tocar farinha de trigo nem pão fermentado. Não podia tocar ou mencionar um cão, uma cabra, carne crua, feijão e era. Seu cabelo podia ser cortado apenas por um homem livre com uma faca de bronze e, quando cortados, o cabelo e as unhas tinham de ser enterrados sob uma árvore auspiciosa. Ele não podia tocar num cadáver, não podia ficar descoberto ao ar livre e assim por diante. Sua mulher, a Flamínica, tinha que observar quase as mesmas regras e ainda outras específicas para ela. Não podia subir mais que 3 degraus de um tipo de escada que chamavam de grega. Não podia pentear seu cabelo em determinada festa. O couro de seus sapatos não podia ser feito de um animal que tivesse morrido naturalmente, mas apenas de um abatido ou sacrificado. Se tivesse ouvido um trovão, ela era tabu até que oferecesse um sacrifício expiatório. Os antigos reis da Irlanda eram submetidos a uma série de restrições bastante singulares, cuja manutenção traria todas as bênçãos e a transgressão, todos os males para o país. A lista completa desses tabus está no Book of Rights. Os mais velhos exemplares manuscritos deste trazem as datas de 1390 e 1418. As proibições são extremamente detalhadas, referem-se às ações determinadas, em locais determinados e horas determinadas. Em tal cidade, o rei não pode permanecer em determinado dia da semana, não pode cruzar aquele rio em certo horário, acampar por 9 dias inteiros em certa planície, etc. Em muitos povos selvagens, a severidade das limitações para os reis sacerdotes teve consequências historicamente significativas e particularmente interessantes para o nosso ponto de vista. A dignidade dos reis sacerdotes deixou de ser algo desejável. Aquele que estava para recebê-la fazia de tudo para dela escapar. Assim, no Camboja, onde há um rei do fogo e um rei da água, frequentemente é necessário coagir os sucessores a aceitar a distinção. Na ilha de Niue, ou Selvagem, uma ilha de coral no Pacífico Sul, a monarquia realmente acabou, porque ninguém mais se dispôs a assumir um cargo tão perigoso e prenhe de responsabilidades. Em alguns lugares da África Ocidental, quando o rei morre, um conselho familiar se reúne secretamente para nomear seu sucessor. O escolhido é subitamente apanhado, amarrado e jogado na casa dos fetiches, onde é mantido preso até aceitar a coroa. Há ocasiões em que o herdeiro acha meios de esquivar-se à honra que pensam em conferir-lhe. Sabe-se de um chefe valente que andava sempre armado, decidido a resistir pela força a qualquer tentativa de pô-lo no trono. Entre os nativos de Serra Leoa
A resistência em aceitar a honra da realeza tornou-se tão grande que a maioria das tribos foi obrigada a nomear estrangeiros como reis. Fraser relaciona a estas circunstâncias o fato de, no curso da história, ter ocorrido uma divisão da primitiva realeza sacerdotal em um poder secular e um espiritual. Oprimidos pelo fardo de sua santidade, os reis tornaram-se incapazes de exercer o domínio nas coisas reais e tiveram que deixá-las para pessoas menores, porém enérgicas, que estavam dispostas a renunciar às honras da dignidade régia. Destas se originaram então os governantes seculares, enquanto a supremacia espiritual, despida de importância prática, ficou para os antigos reis tabu. Sabe-se como isso é confirmado pela história do Japão antigo. Tendo uma visão geral dos laços dos homens primitivos com seus governantes, abrigamos a expectativa de que não nos será difícil passar da descrição à compreensão psicanalítica deles. Esses vínculos são de natureza complicada e não isentos de contradições. Concedem-se aos governantes grandes prerrogativas que praticamente correspondem aos tabus impostos aos demais. São pessoas privilegiadas, podem fazer ou fruir o que o tabu contesta aos demais. Em contraste com essa liberdade, porém, são limitadas por outros tabus que não oprimem os indivíduos comuns. Eis aqui, portanto, uma primeira oposição, quase contradição, entre uma maior liberdade e uma maior limitação para as mesmas pessoas. São-lhes atribuídos extraordinários poderes mágicos, e por isso teme-se o contato com elas ou seus bens, enquanto, por outro lado, espera-se o mais benéfico efeito de tais contatos. Aqui parece haver uma segunda contradição, bem flagrante, mas já vimos que é só aparente. O contato realizado pelo rei com benévola intenção tem efeito salvador e protetor. Perigoso é apenas o contato provocado pelo homem comum, provavelmente porque pode lembrar tendências agressivas. E uma outra contradição, não tão fácil de solucionar, está em atribuir ao governante tamanho domínio sobre os eventos da natureza e, no entanto, achar-se obrigado a protegê-lo cuidadosamente dos perigos que o ameaçam, como se seu próprio poder, que é tão grande, não fosse capaz disso. A situação é agravada ainda quando não se confia que o governante utilize seu enorme poder de maneira correta, em favor dos súditos e para sua proteção própria. Desconfia-se dele, portanto, e acredita-se ter o direito de vigiá-lo. A etiqueta dos tabus a que toda a vida do rei é sujeita serve simultaneamente a todos esses propósitos de tutelar o rei, protegê-lo dos perigos e proteger os súditos do perigo que ele representa para eles. É natural explicar da seguinte forma a relação complicada e contraditória entre os homens primitivos e seus governantes. Por motivos supersticiosos ou de outra natureza, expressam-se no tratamento dos reis tendências variadas, cada uma das quais é desenvolvida ao extremo, sem consideração pelas demais. Isso dá origem às contradições, ante as quais o intelecto dos selvagens não se escandaliza mais que o dos altamente civilizados, em matéria de religião ou de lealdade. Não haveria problema com essa explicação, mas a técnica psicanalítica permitirá ir adiante e dizer algo mais sobre a natureza dessas variadas tendências, submetendo à análise os fatos descritos como se fizessem parte do quadro de sintomas de uma neurose. Detemo-nos primeiramente no excesso de angustioso cuidado que se apresenta como razão para o cerimonial do tabu. Na neurose, em especial na neurose obsessiva,
que utilizamos principalmente em nossa comparação, a ocorrência de tal carinho excessivo é bastante comum. Chegamos a compreender muito bem sua origem. Ele sempre surge quando, além do carinho predominante, há uma corrente oposta, mas inconsciente, de hostilidade, ou seja, quando se verifica o caso típico de ambivalência emocional. A hostilidade é então abafada por uma intensificação excessiva do carinho, que se manifesta como angustiosa solicitude e que se torna obsessiva, pois de outro modo não cumpriria sua tarefa de manter sob pressão a corrente oposta inconsciente. Todo psicanalista sabe, por experiência, com segurança, o angustioso carinho excessivo nas condições mais improváveis, entre mãe e filho e entre cônjuges mais afetuosos, por exemplo, permite essa explicação. Aplicada ao tratamento dado às pessoas privilegiadas, teríamos que à sua veneração, sua divinização, mesmo no inconsciente, opõe-se uma forte corrente hostil, ou seja, que também aí, como esperávamos, verifica a situação da atitude emocional ambivalente. A desconfiança, que aparece inegavelmente como um dos motivos para os tabus dos reis, seria outra manifestação, mais direta, da mesma hostilidade inconsciente. E não nos faltariam, graças à variedade dos desfechos desse conflito em povos diferentes, exemplos em que nos seria ainda mais fácil a demonstração dessa hostilidade. Fraser relata: os selvagens times de Serra Leoa, que elegem seu rei, guardam para si o direito de espancá-lo na véspera da coroação, e valem-se desse privilégio constitucional com tamanha disposição que às vezes o infeliz monarca não sobrevive muito tempo à sua elevação ao trono. Por isso, quando os chefes da tribo têm rancor a um homem e querem livrar-se dele, elegem-no rei. Mesmo em casos gritantes como esse, porém a hostilidade não é admitida como tal, mas travestida de cerimonial. Outro aspecto da conduta dos primitivos em relação aos governantes recorda um procedimento que, bastante difundido na neurose, emerge claramente no chamado delírio de perseguição. Nele, a importância de determinada pessoa é enormemente elevada, seu poder é aumentado num grau inverossímil, para que lhe seja mais facilmente atribuída a responsabilidade por tudo de nocivo que ocorre ao doente. De fato, os selvagens não se comportam diferentemente com seus reis. Ao lhes atribuir poder sobre a chuva e a luz do sol, o vento e o tempo, e depois derrubá-los ou assassiná-los, porque a natureza logrou suas expectativas de uma boa caça ou uma farta colheita. O modelo que o paranoico reproduz no delírio de perseguição está na relação da criança com o pai, na ideia que o filho tem do pai. Este normalmente possui tal plenitude de poderes, e vê-se que a desconfiança em relação ao pai está intimamente ligada à imensa estima por ele. Quando o paranoico designa alguém de suas relações como seu perseguidor, coloca-o assim ao lado do pai, situa-o numa posição que lhe permite fazê-lo responsável por tudo o que percebe como sua desgraça. Esta segunda analogia entre o selvagem e o neurótico pode nos levar a perceber quanta coisa, na relação do selvagem com seu governante, vem da atitude infantil da criança para com o pai. Mas o apoio mais sólido para nossa abordagem, que compara as proibições dos tabus a sintomas neuróticos, encontramos nas próprias cerimônias dos tabus, cuja importância para a posição da realeza já foi examinada. Se admitirmos que os efeitos que produzem eram buscados desde o início, tais cerimônias revelam inequivocadamente seu duplo significado e sua derivação de tendências ambivalentes.
Elas não apenas distinguem os reis e os elevam acima de todos os comuns mortais, como lhes tornam a vida um sofrimento e um fardo insuportável, e os obrigam a uma servidão muito pior que a de seus súditos. Parecem-nos assim a exata contrapartida aos atos obsessivos da neurose, nos quais o instinto suprimido e aquele que o suprime acham satisfação comum e simultânea. O ato obsessivo é supostamente uma proteção contra o ato proibido, mas nós dizemos que é propriamente a repetição do proibido. O supostamente refere-se aqui à instância consciente da psique, o propriamente à instância inconsciente. Assim também, o cerimonial do tabu dos reis é supostamente a mais alta honra e segurança para eles, e propriamente o castigo por sua elevação, a vingança que os súditos têm sobre ele. Em Cervantes, as experiências que Sancho Panza faz como governador de sua ilha o levam a perceber esta percepção do cerimonial da corte como a única pertinente. É bem possível que escutássemos outras confirmações, se pudéssemos fazer com que reis e governantes atuais se manifestassem a propósito disso. Porque a atitude emocional ante os governantes contém um tão forte elemento inconsciente de hostilidade é uma questão muito interessante, mas que ultrapassa os limites deste trabalho. Já aludimos ao complexo infantil relacionado ao pai. Acrescentemos que o estudo da pré-história da realeza nos traria esclarecimentos decisivos. Segundo as considerações de Fraser, admiráveis, mas não convincentes, segundo ele próprio, os primeiros reis eram forasteiros destinados aos sacrifícios em festas solenes, após um breve reinado como representantes da divindade. Os mitos do cristianismo também conservariam traços dessa evolução da realeza. Item C. O tabu dos mortos. Sabemos que os mortos são soberanos poderosos. Talvez nos surpreendamos ao saber que são vistos como inimigos. O tabu dos mortos evidencia, se nos for permitido conservar a analogia como infecção, uma particular virulência na maioria dos povos primitivos. Manifesta-se primeiro nas consequências trazidas pelo contato com o morto e no tratamento dos que guardam luto por ele. Entre os Maori, todo aquele que tocava num cadáver ou participava do seu enterro era bastante impuro e quase cortado de qualquer relacionamento com os semelhantes. Era boicotado, digamos. Não podia entrar em nenhuma casa, nem aproximar-se de uma coisa ou pessoa sem contaminá-las igualmente. Não lhe era permitido sequer tocar no alimento com suas mãos, pois a impureza as tornava inúteis. A comida era posta no chão à sua frente, e não lhe restava senão apanhá-las com os lábios e os dentes, como fosse possível, enquanto mantinha as mãos nas costas. Ocasionalmente permitia-se que outra pessoa o alimentasse, e ela então o fazia com o braço estendido, tendo cuidado para não tocar o infeliz. Mas esta pessoa era então ela mesma sujeita a restrições que eram pouco menos pesadas que a do indivíduo impuro. Em toda a aldeia havia ali uma pessoa degradada, excluída da sociedade, que vivia miseravelmente de umas parcas esmolas. Apenas a este sujeito se permitia aproximar-se à distância de um braço daquele que havia cumprido o último dever para com o morto. E quando, passado o período do isolamento, o indivíduo conspurcado pelo cadáver podia novamente juntar-se aos companheiros. Toda a louça que ele havia utilizado durante aquele tempo era destruída, e toda a vestimenta de que tinha se servido era jogada fora.
As observâncias de tabu após o contato físico com o morto são as mesmas em toda a Polinésia e Melanésia e em parte da África. Seu elemento mais constante é a proibição de tocar a comida e a decorrente necessidade de a pessoa ser alimentada por outros. É digno de nota que na Polinésia, ou talvez somente no Havaí, os reis sacerdotes submetiam-se às mesmas restrições durante o exercício das funções sagradas. Em Tonga, o tabu dos mortos indica claramente como o grau da proibição e o seu progressivo cancelamento dependem da força do tabu da pessoa em questão. Quem tocava o cadáver de um chefe ficava impuro durante 10 meses, mas, se era ele próprio um chefe, apenas durante 3, 4 ou 5 meses, conforme a posição do chefe morto. Tratando-se do cadáver do grande chefe divino, porém, mesmo os chefes maiores tornavam-se tabu durante 10 meses. Os selvagens creem firmemente que quem viola tais preceitos adoece gravemente e morre. Sua crença é tão firme que, na opinião de um observador, nenhum nativo jamais experimentou convencer-se do contrário. Essencialmente as mesmas, mas para nosso objetivo mais interessante, são as restrições impostas às pessoas cujo contato com os mortos deve ser entendido figuradamente: os parentes enlutados, os viúvos e viúvas. Se nos preceitos até agora mencionados vimos apenas a expressão típica da virulência e capacidade de transmissão do tabu, nos que se seguem vislumbramos os motivos do tabu, tanto aqueles alegados como os que podemos considerar os profundos, verdadeiros. Entre os Shuswaps, na Colômbia Britânica, viúvos e viúvas têm de viver isolados no período de luto e são proibidos de tocar sua própria cabeça e seu corpo. Os vasilhames e panelas que usam não podem ser usados por ninguém mais. Nenhum caçador se aproxima desses enlutados, pois sua presença traz má sorte. Se sua sombra cair sobre alguém, este ficará doente. Eles utilizam espinheiros como colchão e travesseiro e colocam espinheiros em volta da cama. Essa última medida pretende conservar à distância o espírito do morto, e ainda mais nítido é o costume observado em outras tribos norte-americanas, em que a viúva, após a morte do marido, veste uma espécie de bermuda feita de capim seco por vários dias, para impedir que o fantasma do marido tenha relações com ela. Isso nos sugere que o contato em sentido figurado é entendido mesmo como contato físico, pois o espírito do morto não se afasta dos parentes, não deixa de rondá-los durante o luto. Entre os agutainos que habitam Palawan, uma das ilhas filipinas, uma viúva não pode abandonar sua cabana nos 7 ou 8 dias após a morte do marido, a não ser à noite, e mesmo então pode sair apenas quando espera não encontrar ninguém, pois quem a enxerga tem morte imediata. Para impedir essa fatal catástrofe, a viúva bate nas árvores com um pedaço de madeira, prevenindo as pessoas de sua perigosa aproximação, e as próprias árvores em que ela toca morrerão. Uma outra observação pode nos esclarecer em que consiste a periculosidade de uma viúva assim. No distrito de Mequel, na Nova Guiné Britânica, um viúvo perde todos os seus direitos civis e torna-se um proscrito. Não pode cultivar um jardim, aparecer em público ou andar pelos caminhos e trilhas. Como um animal selvagem, tem de esgueirar-se por entre o capinzal e os arbustos, e se vê ou escuta alguém se aproximando, especialmente uma mulher, tem de esconder-se atrás de uma árvore ou num matagal.
Este último detalhe nos permite facilmente relacionar a periculosidade do viúvo ou da viúva ao perigo da tentação. O homem que perdeu sua mulher deve fugir ao desejo de buscar uma substituta. A viúva tem de lutar contra o mesmo anseio e, além disso, pode, estando sem dono, despertar a cobiça de outros homens. Todas essas satisfações substitutivas vão de encontro ao sentido do luto. Elas inevitavelmente atiçariam a cólera do espírito. Um dos costumes mais estranhos e singulares ligados ao tabu dos mortos entre os primitivos é a proibição de pronunciar o nome do defunto. É bastante difundido, conheceu formas variadas e teve importantes consequências. É encontrado não só entre os polinésios e australianos, que geralmente nos mostram os tabus em seu melhor estado de conservação, mas também em povos tão remotos e desconhecidos uns dos outros, como os samoiedos da Sibéria e os todas do sul da Índia, os mongóis da Tartária e os tuaregues do Saara, os ainos do Japão e os acambas e nandis da África Central, os tinguianos das Filipinas e os habitantes das ilhas Nicobar, de Madagascar e Bornéu. Para alguns desses povos, a proibição e suas consequências valem apenas no período do luto. Para outros, são permanentes, mas em todos os casos parecem atenuar-se à medida que passa o tempo. Evitar pronunciar o nome do morto é uma regra geralmente observada com bastante rigor. Em várias tribos sul-americanas, considera-se a mais grave ofensa aos sobreviventes falar na frente deles o nome do parente morto, e a punição para isso não é menor do que a estabelecida para o assassinato. A princípio, não é fácil perceber por que a menção do nome deveria causar tal horror, mas os perigos a ela relacionados deram origem a toda uma série de expedientes que são interessantes e significativos de várias formas. Os Maçais na África adotaram o recurso de mudar o nome do falecido imediatamente após sua morte. Ele pode então ser mencionado calmamente pelo novo nome, enquanto todas as proibições permanecem ligadas ao velho. Com isto, pressupõe que o espírito não sabe nem saberá o novo nome. As tribos australianas das baías de Adelaide e Encounter são tão coerentes em sua cautela que todas as pessoas que tinham nome igual ou semelhante ao morto trocam de nome após o falecimento. Às vezes, estendendo o mesmo raciocínio, todos os parentes do morto mudam de nome, não importando se há ou não semelhança fonética com o dele. Isso ocorre em algumas tribos de Victoria e do noroeste da América. E entre os Guaicurus, no Paraguai, o chefe costumava, nessa triste ocasião, dar nomes novos a todos os membros da tribo, que passavam a lembrar-se deles como se desde sempre os tivessem. Além disso, se o nome do morto coincidia com a designação de um animal, um objeto, etc., vários desses povos julgavam necessário renomear também esses animais e objetos, para que o uso daquelas palavras não lhes lembrasse o morto. Disso resultava uma incessante alteração do vocabulário, que causou dificuldades nada pequenas para os missionários, sobretudo quando a interdição do nome era permanente. Nos 7 anos que o missionário Dobrishofer passou com os Abipones, no Paraguai, o nome para jaguar mudou 3 vezes, e as palavras para crocodilo, espinhos e matança de animais tiveram vicissitudes semelhantes. O temor de pronunciar o nome que pertenceu a um morto chega ao ponto de se evitar a menção de tudo em que esse morto teve algum papel, e uma grave consequência desse processo de supressão é que esses povos não têm tradição nem recordações históricas,
o que coloca grandes dificuldades para a pesquisa de sua história primeva. Mas certo número desses povos primitivos adotou práticas compensatórias, em que os nomes dos falecidos são reavivados após um longo período de luto, são dados a crianças, nas quais se vê um renascimento dos mortos. A estranheza desse tabu dos nomes será atenuada se tivermos presente que, para os selvagens, o nome é elemento essencial e patrimônio importante da personalidade, que eles atribuem à palavra o pleno sentido de coisa. O mesmo fazem, como já expus em outro lugar, nossas crianças que não se contentam com a ideia de que a semelhança das palavras carece de sentido e deduzem coerentemente que se duas coisas têm nomes que são iguais, isso indica uma profunda concordância entre elas. Mesmo o adulto civilizado pode perceber em várias peculiaridades de sua conduta que não está tão longe como pensa de levar a sério e ao pé da letra os nomes próprios, assim como também crê que seu nome se acha peculiarmente ligado à sua pessoa. Está de acordo com isso que a prática psicanalítica encontre repetidas ocasiões de assinalar a importância dos nomes no pensamento inconsciente. Como era de se esperar, a atitude dos neuróticos obsessivos em relação aos nomes é idêntica à dos selvagens. Eles mostram uma total sensibilidade de complexo em relação a enunciar ou escutar certas palavras e nomes, tal como outros neuróticos, e do tratamento que dão ao próprio nome se origina um bom número de inibições frequentemente graves. Uma doente que eu conhecia que sofria desse tabu evitava escrever seu nome com medo de que ele caísse nas mãos de alguém que então entraria na posse de uma parte de sua personalidade. No veemente esforço de guardar-se das tentações de sua fantasia, ela havia se imposto a obrigação de nada entregar de sua pessoa. Esta incluía primeiramente seu nome, depois sua caligrafia, e assim ela terminou por deixar de escrever. Já não nos surpreende, então, que os selvagens considerem o nome do morto como parte da pessoa deste e o tornem objeto do tabu que lhe diz respeito. Falar o nome do morto pode ser remontado ao contato tido com ele, e devemos abordar o problema mais amplo de por que esse contato é atingido por um tabu tão rigoroso. A explicação mais evidente apontaria para o natural horror despertado pelo cadáver e pelas mudanças que logo nele se observam. Algum papel também desempenharia o luto pelo morto, como algo motivador em tudo o que a ele se refere. Mas o horror ante o cadáver não responde por todos os detalhes dos preceitos do tabu, e o luto não explica por que a menção do nome do morto é uma forte injúria para os que a ele sobreviveram. Pelo contrário, o luto gosta de ocupar-se com o falecido, evocar sua lembrança e conservá-la tanto quanto possível. Outra coisa que não o luto deve ser responsabilizada pelas peculiaridades dos tabus, algo que manifestamente tem outras finalidades. Precisamente os tabus dos nomes nos revelam esse motivo ainda ignorado, e se as práticas nada dissessem, nós o saberíamos pelos próprios selvagens que guardam o luto. Eles não escondem o fato de que temem a presença e o retorno dos espíritos do morto. Realizam um bom número de cerimônias a fim de mantê-lo distante, de afastá-lo. Pronunciar seu nome lhes parece uma invocação, que logo será seguida por sua presença. Portanto, tudo fazem para impedir essa invocação e esse despertar. Disfarçam-se para que o espírito não os reconheça, ou deformam o próprio nome ou o nome do espírito. Irritam-se com o forasteiro desconsiderado, que fala o nome do espírito, e desse modo incita-o contra os sobreviventes. É difícil escapar à conclusão de que eles sofrem do temor da alma do falecido transformada em demônio, nas palavras de Judith.
Com isso, chegaríamos a corroborar a concepção de Judith, que vê a essência do tabu no medo dos demônios, como já vimos. O pressuposto dessa teoria de que no instante da morte o parente amado torna-se um demônio, do qual os sobreviventes só podem esperar coisas hostis e de cujos desejos ruins devem guardar-se por todos os meios, é tão singular que inicialmente custa lhe darmos crédito, mas quase todos os estudiosos relevantes concordam em atribuir essa concepção aos primitivos. Westermarck, que em sua obra Origem e Desenvolvimento das Nações Morais não dá, a meu ver, suficiente importância ao tabu, escreve o seguinte na seção Atitude ante os mortos. Os dados de que disponho levam-me a concluir que os mortos são encarados mais frequentemente como inimigos do que como amigos, e que Jevons e Grant Allen se equivocam na afirmação de que, segundo a crença antiga, a malevolência dos mortos dirige-se normalmente aos estrangeiros apenas, e eles nutrem paterna preocupação pela vida e o bem-estar dos seus descendentes e companheiros de clã. Num livro notável, Kleinpol utilizou os resíduos da velha crença em almas nos povos civilizados para examinar a relação entre os vivos e os mortos. Ele também chega à conclusão de que os mortos, com avidez homicida, arrastam atrás de si os vivos. Os mortos matam. O esqueleto, que hoje é a imagem da morte, significa que a morte mesmo é apenas um morto. O vivo não se sentia a salvo da perseguição do morto enquanto não havia uma extensão de água a separar os dois. Por isso as pessoas gostavam de enterrar os mortos em ilhas ou levavam-nos para o outro lado de um rio. As expressões aquém e além surgiram daí. Numa atenuação posterior, a malevolência dos mortos limitava-se às categorias a que se tinha de reconhecer um direito particular ao rancor, aos assassinados que perseguiam seus assassinos em forma de maus espíritos, aos falecidos sem que tivessem aplacado a ânsia amorosa como os noivos. Mas originalmente, segundo Kleinpol, todos os mortos eram vampiros, todos tinham rancor aos vivos e cuidavam de molestá-los e roubar-lhes a vida. Foi o cadáver que fez surgir a noção de espírito mau. A suposição de que os entes mais caros transformam-se em demônios após a morte suscita novas questões. O que levou os primitivos a atribuir aos seus mortos queridos esta mudança nos sentimentos? Por que fizeram deles demônios? Westermarck considera fácil responder a tais perguntas. A morte é vista geralmente como o pior dos infortúnios, daí se acreditar que os mortos estão muito insatisfeitos com seu destino. Conforme as ideias dos primitivos, uma pessoa morre apenas se for assassinada, por magia ou violência, e uma morte assim tende a tornar a alma vingativa e irascível. Ela tem inveja dos vivos e anseia pela companhia dos velhos amigos. Não surpreende, então, que lhes envie doenças para lhes causar a morte. Mas a noção de que a alma desencarnada é, em geral, um ser maldoso também está, sem dúvida, intimamente relacionada ao medo instintivo dos mortos, que, por sua vez, é resultado do medo da morte. O estudo das perturbações psiconeuróticas nos sugere uma explicação mais abrangente, que inclui a de Westermarck. Quando uma mulher perde o marido ou uma filha perde a mãe, não é raro que a sobrevivente seja acometida de dolorosas apreensões, a que chamamos de recriminações obsessivas, imaginando se não teria sido responsável, devido a alguma imprevidência ou negligência, pela morte do ente querido. Nenhuma lembrança dos cuidados que teve para com o doente, nenhuma objetiva refutação da suposta culpa conseguem pôr fim ao tormento, que seria a expressão patológica de um luto que gradualmente vai se extinguindo com o tempo. A investigação psicanalítica desses casos nos deu a conhecer o móvel secreto deste sofrimento. Aprendemos que, em certo sentido, as recriminações obsessivas são justificadas
e apenas por isso são invulneráveis a contestações e objeções. Não é que o indivíduo enlutado realmente seja culpado da morte ou tenha incorrido em negligência, como afirma a recriminação obsessiva, mas nele havia mesmo algo, um desejo inconsciente para ele próprio, que não ficaria insatisfeito com a morte e que a teria provocado se tivesse poder para isso. É contra esse desejo inconsciente que reage a recriminação após a morte da pessoa amada. Essa hostilidade oculta por trás do amor no inconsciente existe em quase todos os casos de intensa ligação afetiva a determinada pessoa. É o caso clássico, o paradigma da ambivalência dos afetos humanos. Essa ambivalência se acha em maior ou menor grau na constituição de todo o indivíduo. Normalmente não é tanta que faça aparecer as recriminações obsessivas que descrevemos. Quando existe em abundância, porém, ela se manifestará justamente na relação com as pessoas mais amadas, ali onde menos seria esperada. A predisposição à neurose obsessiva de que frequentemente nos servimos para comparação na questão do tabu parece-nos caracterizada por um altíssimo grau dessa ambivalência afetiva original. Agora conhecemos o fator que pode explicar o pretenso demonismo das almas recentes e a necessidade de proteger-se de sua hostilidade mediante os tabus. Se supomos que a vida emocional dos primitivos possui elevado grau de ambivalência, semelhante ao que, conforme os achados da psicanálise, atribuímos aos doentes obsessivos, torna-se compreensível que, após a dolorosa perda, seja necessária uma reação à hostilidade latente no inconsciente, tal como foi mostrada nas recriminações obsessivas. Mas essa hostilidade, penosamente sentida como satisfação pela morte no inconsciente, tem outro destino no homem primitivo. Ele defende-se dela, deslocando-a para o objeto da hostilidade, para o morto. A esse processo de defesa, que ocorre tanto na vida psíquica normal como na patológica, chamamos de projeção. O sobrevivente nega que jamais tenha abrigado impulsos hostis em relação ao morto querido. É a alma do falecido que agora os abriga e que durante todo o luto se empenhará em concretizá-los. Embora a defesa mediante a projeção seja bem-sucedida, o caráter de punição e de arrependimento dessa reação afetiva se mostrará no fato de ele sentir medo, de impor-se renúncias e submeter-se a restrições, que em parte são mascaradas de medidas de proteção contra o demônio hostil. Assim notamos mais uma vez que o tabu cresceu no solo de uma postura afetiva ambivalente. O tabu dos mortos também deriva da oposição entre a dor consciente e a satisfação inconsciente com a morte à vida. Sendo esta a origem do rancor dos espíritos, é natural que os sobreviventes mais próximos e outrora mais amados devam temê-lo mais do que todos. Também nisso as prescrições dos tabus, como os sintomas neuróticos, têm duplo significado. Por um lado, em seu caráter restritivo, dão expressão ao luto e, por outro lado, revelam nitidamente o que desejam ocultar. A hostilidade ao morto, agora fundamentada como legítima defesa. Aprendemos a ver uma parte das prescrições dos tabus como o medo da tentação. O morto não tem defesa. Isso deve incitar a satisfação dos impulsos hostis a ele. E a essa tentação tem de ser contraposta uma proibição. Mas Westermarck tem razão quando afirma que os selvagens não distinguem entre mortos que morreram naturalmente ou violentamente. No pensar inconsciente, aquele que teve uma morte natural também foi assassinado. Os maus desejos o mataram. O ensaio seguinte desta série, Animismo, Magia e Onipotência dos Pensamentos. Quem se interessa pela origem e significação dos sonhos com morte de parentes próximos, dos pais e irmãos,
poderá constatar no indivíduo que sonha, na criança e no selvagem, uma total concordância na atitude em relação ao morto, fundada na mesma ambivalência emocional. Já nos opusemos à concepção de Jung, segundo a qual a natureza do tabu está no temor ante os demônios, mas agora concordamos com a explicação de que o tabu dos mortos deriva do temor à alma transformada em demônio. Isto pareceria uma contradição, não nos será difícil resolvê-la, porém. É certo que admitimos os demônios, mas não como algo derradeiro, indecomponível pela psicologia. Nós conseguimos chegar por trás dos demônios, por assim dizer, ao percebê-los como projeções dos sentimentos hostis que os sobreviventes abrigam em relação aos mortos. Os sentimentos díspares em relação ao morto, ternos e hostis em nossa bem fundada suposição, procuram ambos vigorar por ocasião da perda, como luto e como satisfação. Inevitavelmente haverá um conflito entre os dois opostos, e como um deles, a hostilidade é inconsciente, de forma total ou na maior parte. O resultado do conflito não pode ser a subtração de uma intensidade da outra e a consciente fixação do saldo, como sucede, por exemplo, quando perdoamos a uma pessoa querida um agravo que nos fez. O processo se resolve, isto sim, mediante um mecanismo psíquico especial, que a psicanálise costuma chamar de projeção. A hostilidade da qual o indivíduo nada sabe nem quer saber é jogada da percepção interna para o mundo externo, é desprendida da própria pessoa e empurrada para outra. Não somos nós, os sobreviventes, que nos alegramos por nos livrarmos do morto. Não, nós o pranteamos, mas, curiosamente, ele se tornou um demônio ruim, que teria satisfação com nossa desgraça, que procura nos causar a morte. Os sobreviventes precisam então defender-se desse inimigo mau. Estão aliviados da opressão interna, mas apenas a trocaram por um apuro externo. Não se deve excluir que esse processo de projeção que transforma os falecidos em inimigos malévolos encontre apoio nas hostilidades reais que deles são lembradas e que efetivamente lhes podem ser recriminadas, ou seja, em sua tirania, dureza, injustiça e no que mais constitui o pano de fundo até das mais afetuosas relações entre as pessoas. Mas a coisa não pode ser tão simples que baste esse fator para nos tornar compreensível a criação dos demônios através da projeção. Certamente as faltas dos mortos explicam em parte a hostilidade dos que a eles sobrevivem, mas não influíram se estes não desenvolvessem por si próprios tal hostilidade, e o instante da morte seria a ocasião mais inadequada para lembrar as recriminações que justificadamente podiam fazer àqueles. Não podemos prescindir da hostilidade inconsciente como o motivo que normalmente atua e verdadeiramente move. Essa corrente hostil ante os parentes mais próximos e mais queridos podia ficar latente enquanto eles viviam, isto é, não revelar-se à consciência nem de forma direta nem indireta, mediante uma formação substitutiva. Com a morte das pessoas simultaneamente amadas e odiadas, isso já não era possível, o conflito tornou-se agudo. O luto proveniente da ternura intensificada tornou-se, por um lado, mais impaciente com a hostilidade latente e, por outro lado, não pôde admitir que dela resultasse um sentimento de satisfação. Assim chegou-se à repressão da hostilidade inconsciente pela via da projeção, à formação do cerimonial em que o temor de ser punido pelos demônios acha expressão e, com a passagem do tempo, também o conflito perde em agudeza, de maneira que o tabu desses mortos pode se enfraquecer ou cair no esquecimento.